Queridas mulheres, uma boa tarde a todas. Espero que estejam todas muito bem, sejam bem-vindas nessa tarde aqui comigo. É uma honra estar aqui com vocês nessa tarde. Gratidão pela companhia. Hoje nós vamos falar sobre um tema assim muito especial, muito importante. Vocês vão adorar. É um tema que cabe para todas nós mulheres. Hoje nós vamos falar por que as mulheres têm problemas para conciliar os laços familiares e o trabalho. Olha só que tema interessantíssimo. Por que as mulheres têm problemas para conciliar os laços familiares e o trabalho? Quem de nós já não se deparou com isso? Quem de nós já não teve esse problema? Todas nós, com certeza, já nos deparamos com esse problema. Então, é sobre isso que nós vamos falar, com muito amor, muito carinho, para o nosso esclarecimento, porque só assim nós realmente seremos felizes. Somente quando nós começarmos a olhar para nós realmente, olhar para os nossos laços familiares, deixar a nossa vida em ordem mesmo, como um todo, é que nós vamos conseguir ser felizes, prosperar na nossa vida, na nossa família. Então, estejam aqui comigo, vamos ficar mais ou menos uns 40, 50 minutos juntas. E essa live depois vai lá para o YouTube também. Se você não conseguir assistir tudo, vai ficar lá. E ela vai ser bem interessante e muito profunda dentro desse tema. Então, assim, o que acontece? Esse tema, escolhido foi porque as alunas, as seguidoras pedem muito sobre isso, para que eu oriente por que as mulheres têm problemas para conciliar os laços familiares e o trabalho. É um verdadeiro drama para as mulheres esse tema. Então eu vou responder na visão sistêmica, porque isso explica com profundidade e sem romantizar e também sem culpar a mulher por esse sentimento que a mulher tem, desse sentir assim, dessa forma. Estou procurando aqui o melhor ângulo aqui para ficar, para vocês me verem bem. Então, na alma da mulher, de nós mulheres, a família, ela vem antes do nosso trabalho. Porque nós pensamos diferente dos homens. O nosso agir, o nosso pensar é bem diferente dos homens. Então, nós temos que respeitar isso, porque é o nosso sagrado feminino, entende? Que é assim. Então nós temos que respeitar essas leis, essa ordem que é dentro de nós. Ela foi colocada já no nosso sistema genealógico, no campo morfológico. Então é assim, é a natureza feminina que é assim. Não é porque nós queremos, é assim pela lei divina, pela lei da natureza, pela lei natural. Então isso não é cultural, apenas, não é cultural, isso não tem nada a ver, ele é sistêmico, ele é muito mais profundo, esse sentimento e essa forma de ser. A mulher, ela pertence primeiro ao campo do vínculo, do cuidado, da relação, e só depois ao campo da produção. Então isso que nós temos que respeitar em nós e na nossa natureza feminina. O problema começa quando, por necessidade ou por destino, a mulher precisa ir para o mundo do trabalho, sem estar internamente em paz com ela mesma e com a família. Entende? Aí que começa o problema, aí que começa todos os problemas, na verdade. Ela precisa primeiro estar em paz com ela e com a família para depois ir para o campo do trabalho. Porque se é o contrário, nascem os conflitos. Por que é assim? Porque o trabalho ele exige olhar para frente, produzir, avançar. E a família exige que a mulher olhe para trás, que ela olhe para o ninho, doméstico,
ela cuide e ela pertença à família. Então, a mulher tem um outro olhar, um outro jeito de sentir. Quando a mulher vai trabalhar sem ter dado um lugar ao pai no coração dela, ao pai dela, à mãe dela, aos filhos e ao marido, ela sente culpa. Essa mulher, ela vê assim que tem coisas em desordem, ela não sabe exatamente o que é, mas ela sente que tem algo em desordem. E quando a mulher fica na família sem honrar sua força no trabalho, ela sente frustração, porque ela vê assim que ela pode ser contribuição para além da família também. Ou seja, ela fica dividida, a mulher fica dividida, ela não sabe o que é certo, o que é errado, ela fica confusa, então cria um abismo dentro dela. Então existe a raiz muito mais profunda do que nós falamos assim e pensamos somente. Muitas mulheres carregam destinos que não são delas. Muitas mulheres, muitas de nós carregamos destino de mães, de nossas mães que sofreram, ou de outras mães do sistema que também sofreram, avós abandonadas, mulheres que perderam filhos, então fica essa dor, essa marca, mulheres que foram traídas ou trocadas por outras mulheres, mulheres que precisaram dar conta de tudo sozinhas. Então, as mulheres carregam esse peso também, elas olham para isso também. Isso pode estar na raiz do conflito também, sabe? Além dos problemas atuais, tudo isso emergindo no campo da mulher. Então, inconscientemente, a mulher diz: eu fico com vocês, mulheres do meu sistema. Eu não vou ser feliz mais do que vocês. Eu não posso ser mais feliz do que vocês. Porque vocês foram até um determinado ponto, eu não posso ser mais feliz. Eu tenho que viver assim, do jeito que eu vivo. Desse jeito, com essas limitações, com essas dificuldades, com esse marido, dessa forma, com essas dificuldades financeiras, entende? Então elas não conseguem ir mais longe. Quando ela vai para o trabalho e cresce, algo dentro dela diz, quando ela vai para o trabalho e cresce, né, no trabalho, algo dentro dela diz assim: você está atraindo a família, a sua família. As mulheres do seu sistema, os seus ancestrais, ou a sua família ali, o seu esposo que não consegue ir além, que está paralisado, estacionados, os filhos que ficam sozinhos. Então ela se sente traindo a família, que ela não pode prosperar tanto quanto ela gostaria, que ela imagina, por causa desses laços, essas raízes que puxam ela, entende? De uma forma negativa. Por isso a mulher perde energia, agindo dessa forma, ela se sente culpada, ela adoece, essa mulher trava financeiramente, ela vive cansada, ela nunca se sente inteira, sempre tem algo assim faltando, algo que não está completo, que não está bem. Não é falta de competência da mulher que saiu para trabalhar todos esses sentimentos, essas situações. É lealdade inconsciente ao sistema feminino, ao feminino do sistema, a essa força feminina que ela está sendo fiel, e isso puxa ela para as lealdades infelizes, normalmente, porque é difícil aquela lealdade feminina boa que ela pode ter, porque a mulher sempre carregou esse tipo de fardo a vida inteira. Então é difícil um sistema feminino onde as mulheres realmente prosperaram, foram longe, foram felizes, foram amadas, tiveram sucesso, se sentiram leves, se sentiram protegidas, se sentiram assim que mereciam todo esse sucesso, toda essa felicidade. É muito difícil, é mais que o sistema nos puxa para baixo, na verdade, para a dor, para aquilo que é ruim, para aquilo que é pesado, para as coisas ruins do nosso sistema. E é por isso que nós estamos aqui, para falarmos disso e para nós nos libertarmos. Outro ponto sistêmico muito importante é quando a mulher precisa trabalhar, porque o homem não sustenta.
Então ocorre uma inversão. Ela vai para o lugar de provedor e ele fica fora do lugar da força masculina. Porque ela acaba assumindo esse papel, entende? Ela precisa trabalhar, mas ela vai muito além. Porque normalmente a mulher é muito dedicada, ela é muito focada. Então ela procura, às vezes, até salvar o homem. Ela fica com pena do homem, do companheiro, do parceiro. Então ela vai além do que ela precisava, entende? Ela tenta sustentar e suportar tudo sozinha. Então ocorre essa inversão. Ela vai para o lugar do provedor, que deveria ser o lugar do homem. Aqui tem um entre aspas aqui, que nós podemos abordar num outro momento, se vocês gostarem do tema, que é assim, ó. Mas como assim? O homem então tem que ser o provedor, a mulher não pode ser? Se tem uma relação de casal, é bom que o homem seja o provedor, porque é o papel do masculino. Por mais que a mulher trabalhe, que ela até ganhe mais do que ele, mas então o dinheiro tem que ser olhado pelo casal, tem que ser feito um planejamento e sim, ele deve ser o provedor daquilo que é as necessidades do casal, principalmente as necessidades básicas, entende? Nem que eles usam o dinheiro da mulher para passeios, para viagens, para comprar coisas novas e coisas boas, melhorar o que eles têm. Como um complemento também pode ser, por mais que ela ganhe mais, mas o papel do masculino é o do sustento, é o do provedor. Isso vai trazer a força para o homem, entende? Porque essa força é dele, a natureza já colocou isso para ele conseguir que seja assim, entende? Então isso é muito importante e nós podemos aprofundar em outro momento. Porque quando a mulher ela age assim, nessa inversão de papéis, ela gera perda de respeito, ela começa a não ter respeito por esse homem, mas é ela que está fazendo isso, entende? Ela que está provocando isso. Porque nós mulheres, nós provocamos muita coisa no nosso parceiro, a nossa forma de agir com ele. Porque quando nós vamos lá, incentivamos ele, motivamos, desafiamos o homem no bom sentido, nós damos a ele o respeito, a dignidade, para ele se sentir bem e ele buscar, ele ir longe, ele ir além, entendeu? Então, muito da força que o homem hoje não tem é nós mulheres que não sabemos como tratar esse homem, esse companheiro, para ele ter essa força. E ele, o homem, ele gosta muito quando nós mulheres, nós temos essa sabedoria de ajudá-los, a que eles despertem essa força neles. Então, quando a mulher age nessa inversão de papéis, ela perde o respeito pelo marido, pelo companheiro, o peso emocional é enorme, os conflitos vêm, o ressentimento também, porque a mulher fica ressentida, é tudo eu, é só eu, entende? A exaustão também vem, e olha só como que pode ser, né? O fluxo do dinheiro para. Existe um bloqueio no fluxo do dinheiro quando a mulher e o homem não estão bem, não estão em ordem. Existe um bloqueio, tanto para a mulher quanto para o homem, do dinheiro fluir nessa família, nesse relacionamento. Então isso é muito sério. Ela trabalha, mas o dinheiro não rende. O dinheiro não rende, ele desaparece, ele some, entende? Porque o campo não está em ordem. Porque os papéis estão invertidos, as pessoas não estão nos papéis certos. Gente, isso é muito profundo, isso é maravilhoso ser compreendido. Olha, eu não aceitava isso, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não aceitava isso, esse jeito errado aqui de ver as coisas. Eu não aceitava, não, mas isso não bate, isso não existe. Quando eu comecei a aceitar, quando eu comecei a compreender, a estudar, a colocar isso em prática, a minha vida mudou da água para o vinho, mudou completamente. Eu vou dizer para vocês, não foi fácil, mas foi transformador, foi maravilhoso. Hoje eu vivo com muito mais leveza. É claro, a gente tem que fazer muitas mudanças, tomar muitas decisões e fazer muitas ações em direção a isso. Mas hoje eu vivo com mais leveza, o dinheiro rende,
o dinheiro, ele realmente flui, entende? Eu apoiando o meu esposo, eu também trabalhando, então o dinheiro rende, o dinheiro, a gente faz muita coisa, então isso é maravilhoso. Você tem que estar em alinhamento com o teu parceiro, com o teu companheiro. Companheiro, você tem que estar em alinhamento com a tua esposa, com a tua companheira. Aqueles também que têm um relacionamento homoafetivo, tanto masculino quanto feminino, você tem que estar em harmonia com o teu parceiro, a tua parceira. Precisa estar em harmonia, entende? Por quê? Porque um carrega a energia masculina, o outro a energia feminina. Por mais que sejam dois homens ou duas mulheres, mas é a alma deles, o espiritual carrega uma energia masculina, outra energia feminina. Então nós temos que integrar tudo. Eu não falo somente para héteros, eu falo para todas as tribos, eu falo para homoafetivos. Eu tenho pessoas alunos e pessoas que me seguem que têm outras preferências, mas são pessoas maravilhosas, são pessoas que fazem da vida o melhor, fazem o bem para os outros, e isso não importa. Então o que importa é estarmos nesse vínculo sério, sermos fiéis um ao outro, sermos bem comprometidos com o outro, aquele nosso parceiro ou parceira. Isso que importa, entende? Isso que a ordem representa, que o fluxo da vida representa. E nisso vem tudo, vem o dinheiro, vem a harmonia, vem o dinheiro render. Mesmo que não é muito dinheiro, mas ele rende, entende? E isso é maravilhoso. Então eu estou falando aqui para vocês o jeito errado e o jeito certo, porque acreditem, e eu vou falando aqui, eu estou aqui todos os dias também às 9 horas da manhã, é um pouquinho mais curtinho, apenas uns 15 ou 20 minutos, também trazendo dicas de equilíbrio sistêmico na prática muito valiosas. Então acreditem, eu já vivi isso, o desequilíbrio, o equilíbrio, essa dificuldade em compreender. Então, eu tenho esse passo a passo, assim, por isso que eu estou compartilhando com vocês o quanto isso é maravilhoso, o quanto isso integra, o quanto a nossa vida pode ser maravilhosa com esses ensinamentos e colocar isso em prática. Então, a reconciliação é possível. A solução sistêmica não é, que seria o jeito errado, a mulher largar o trabalho. Não é a mulher se anular pela família também. A mulher agora, não, então eu vou ficar em casa, né? Já que trabalhando eu fico desse jeito, eu fico confusa, eu vou sentir culpa. Não é a mulher se anular pela família também. É colocar cada coisa no seu lugar, e também não é no lugar fora, minha gente. Mulheres, homens que estão aqui me acompanhando, não é o lugar externo, primeiramente, é o lugar interno, primeiramente, entende? Isso é muito maravilhoso. Então, primeiro colocar a família no coração, a tua família de origem, teu pai, tua mãe, mesmo que você não conheceu, mesmo que você não esteve com eles, que você foi criado por outras pessoas, mas assim, o teu pai biológico, a tua mãe biológica existiram, por isso que você está aqui. Então é preciso colocá-los no coração. Não importa o que aconteceu, o quanto eles foram maus ou te abandonaram. Também colocar quem te criou, quem te adotou, porque afinal você está aqui. Às vezes um parente que te adotou como filho, que te cuidou, ou vários parentes, porque existem relatos de pessoas assim que foram criadas por muitas famílias, foram passando de família por família, né? E assim foram criadas. Então, tirando o lado bom de tudo, nós podemos ver assim, tiveram muitos aprendizados. Quanto mais aprendizados nós temos, quanto mais nós interagimos, mais nós temos repertório, entende? Então, o que acontece com isso? Mais nós podemos absorver isso para a nossa vida e usar como sabedoria, como aprendizado para aquilo que é bom ou ruim, para aquilo que é bom ou mal, certo e errado, e trazer
para a nossa vida o nosso melhor e dar para a vida também o nosso melhor com tudo que nos aconteceu. Porque tudo que nos aconteceu é como nós damos para isso o significado disso, entende? Então precisamos ressignificar tudo isso e olhar pelo lado bom. Então a primeira coisa é colocar no lugar interno a família no coração. Todos, sejam quem foi, quem foram, quem representaram para nós, seja o que fizeram, colocar eles no coração. Não é aceitar como eles foram, os erros deles, os atritos, os conflitos. É dizer assim, eu aceito vocês assim como vocês são, como vocês foram, sem mudar nada. Ficar com aquilo que é tal como é. Isso é o primeiro passo. O trabalho também, colocar, no seu devido lugar interno. O trabalho é colocar nas nossas mãos o trabalho. Porque nós mulheres, nós estamos sempre trabalhando pela família, quando nós fazemos um alimento, preparamos um suco, arrumamos a casa, arrumamos o leito para a família, o marido, o companheiro ou os filhos dormirem. Então nós estamos trabalhando, sempre estamos a trabalho, estamos a serviço. Então colocar o trabalho nas nossas mãos, assim, com carinho, colocar, abençoar as nossas mãos, tudo aquilo que nós fazemos. O marido, o companheiro, aquele que está com essa energia masculina, colocar à frente. Como assim? Mas não é lado a lado? O marido sempre um passo à frente, a mulher sempre um passo atrás, como apoio, como a companheira. Não, mas isso é feminismo, é machismo, é uma loucura isso. Gente, isso é profundo. Olha, eu demorei para entender isso, para compreender isso, para colocar isso na minha vida, eu demorei. Olha que eu acho que eu fui uma das persistentes de não entender isso. Quando vocês introjetam esse ensinamento no coração, vocês vão ver o quanto o homem, quem está nessa energia masculina, tem poder. O homem tem um poder diferente de nós mulheres. Ele tem um poder especial dado por Deus a ele, que só ele tem. E eu sempre me achei a boa, a maravilhosa, a faz tudo, a especial, entende? E eu sou tudo isso, mas eu sou dentro da minha energia e do meu masculino. No sentido assim, de companheira dele. Então essa energia também vem para mim para me completar. Entende? Então isso é muito profundo. O que acontece? A mulher, ela tem que deixar, ela tem que ir fazendo pequenos movimentos até para validar esse homem, esse companheiro, quem está nessa energia masculina, para ela mesma acreditar nele e permitir que ele vá cada vez mais à frente, porque ele é o guerreiro, ele é quem vai proteger, ele é quem vai amparar, entende? Porque a mulher tem essa introspecção, essa intuição, quando ela vai ali também ajudar a direcionar essa energia masculina. Nós vemos em toda a história da humanidade o quanto as mulheres interferiram em relação aos homens. E muitas mulheres foram muito cruéis em relação aos homens, porque elas agiram com muita maldade. Nós vemos assim em vários capítulos da Bíblia, aqueles que conhecem bastante da Bíblia vão saber do que eu estou falando, e na história da humanidade também. Quantas mulheres que interferiram negativamente e os homens foram lá e fizeram verdadeiros massacres, fizeram coisas muito ruins, entende? Então, é preciso que a mulher use essa intuição, essa sabedoria feminina para trazer o homem para a luz. E o homem passa essa energia do masculino dele para o feminino da mulher, para a companheira,
como esse complemento para ela se sentir bem, protegida, que ela pode descansar, que ela está bem, ela está guardada. Então, assim, é algo muito profundo. Podemos ver um outro momento somente esse tema, que também é interessantíssimo e muito profundo. Um pouco polêmico, mas muito profundo e muito especial. Quando nós conseguimos colocar ele em prática na nossa vida, é transformador. Então, colocar cada coisa no seu lugar interno também é colocar os pais atrás de nós. O pai no nosso ombro direito e a mãe no nosso ombro esquerdo. Isso é muito importante, é muito especial. Sempre quando nós estamos sentindo assim uma falta de força, uma falta de conexão, sempre colocar o pai do lado direito do nosso ombro atrás e a mãe do lado esquerdo e pensar neles, pensar nos nossos ancestrais. Então vem esse arsenal de força para nós, entende? Isso é maravilhoso. Os filhos, eles sempre são os pequenos. O que nós vemos muito hoje em dia? Os pais, assim, colocando uma verdadeira coroa dourada de ouro na cabeça dos filhos. Gente, não é assim. Também não é como muitos de nós fomos criados, que fomos criados por pais que também sofreram muito. Então nós fomos criados meio assim, que nem diz, né, na pancada. Não é assim, mas também não é passarmos a mão, entende? Por quê? Porque aí nós vamos criar filhos mimados, filhos que vão depois nos trazer muitas dificuldades, porque nós não vamos conseguir colocar limites. Se nós não conseguimos agora que são pequenos, imagina quando for adultos, entende? E que tem que procurar a própria independência. Hoje mesmo eu estava num local que eu sempre pego comida aqui para nós, a maioria dos dias, né? Então é um lugar assim, com uma comida bem saudável, um lugar bem especial. Tudo muito organizado. E o que acontece, assim, que eu tenho reparado muito. Tanto homens quanto mulheres levam os filhos e deixam esses filhos mexerem ali no buffet, nas colheres, nas conchas, derramar coisas por cima, ir na sobremesa, fazer bagunça na sobremesa, tomar a frente ali de quem já estava na frente da fila, falar alto, eu quero isso, eu quero aquilo, passar na frente das pessoas. E os pais vão conversando com os filhos, vão pedindo, você quer isso, você quer aquilo. Fazem de conta que não estão vendo os filhos fazerem essa bagunça no buffet de pratos quentes, no buffet de sobremesa, no buffet de salada. Então, assim, onde eles vão passando são verdadeiros furacões, fazendo bagunça, falando alto, passando na frente das pessoas. Meu Deus, será possível isso? Que os pais não enxergam isso, entende? Então tem que ter a ordem, né? No meu ver, e isso com certeza é o certo. Porque pensa no dono do buffet, entende? Ele está ali, está servindo, está prestando o serviço, está fazendo o trabalho deles, porque nós também precisamos desse trabalho. Mas daí vai uma pessoa lá e faz toda essa bagunça e vem outros atrás que estão ali também para se servir e precisam enfrentar esse tipo de coisa, sendo que estava tudo organizado, entende? Então, assim, falta limites. E se não coloca limites, que a criança nem alcança o buffet, imagina quando crescer, então, o que vai acontecer? Então, precisa ter esse limite, filho. Espera, eu te ajudo a colocar você. Porque tem crianças pequenas, nem alcançam e vão lá mexer, nem tem coordenação motora e vão lá mexer, entende? Não pelo fato da criança estar ali junto, mas eu vejo que os pais têm que ajudar
né? Não faz assim, olha, você está derramando, você está fazendo bagunça, calma, a mãe te ajuda, o pai te ajuda, né? Então, meu Deus, sabe, falta muito bom senso das pessoas e ver isso, sabe? Ter respeito pelo outro, pelo trabalho do outro, por aqueles que estão passando também. Nós não temos nada a ver com o filho da pessoa, né? Então, tem que ter esse respeito e precisa colocar esse limite e deixar os filhos no lugar deles, colocar essa ordem. E a mulher, nós mulheres, estar no centro da nossa própria vida. Isso é o certo. É cada coisa no seu lugar interno. Nós mulheres estarmos dentro do centro da nossa própria vida. Quando a mulher diz internamente, vocês são minha família, eu pertenço a vocês e agora eu sigo para o meu trabalho, a mulher vai em paz trabalhar, fazer o trabalho dela. O conflito diminui totalmente. Ela vai em paz, ela exerce as funções dela de trabalho em paz. Quando ela diz internamente, vocês são minha família, eu pertenço a vocês e agora eu sigo para o meu trabalho em paz. Então o conflito diminui totalmente quando ela olha para esse interno primeiro. Quando a mulher diz, queridas mulheres do meu sistema, eu vejo vocês e eu honro tudo o que vocês sofreram, mas agora eu vivo diferente. Eu vivo diferente de vocês, eu faço diferente de vocês. Por favor, me abençoe se eu faço diferente de vocês, se eu sou feliz, se eu sou leve, se eu sou tranquila, se está tudo em ordem dentro de mim e fora de mim. Por quê? É preciso ter esse diálogo interno com as mulheres do nosso sistema, estejam elas vivas ou mortas, estejam elas presentes na nossa vida ou distantes, porque esse diálogo é interno e o interno que comanda o externo. Então isso é muito importante. As coisas se acalmam de uma forma extraordinária e a culpa se dissolve. Frase sistêmica para nós falarmos. É uma frase sistêmica assim maravilhosa para nós fazermos sempre que nós pudermos. Mamãe, papai, eu recebo a vida de vocês. Vocês vieram antes, eu vim depois. O que é de vocês, eu deixo com vocês. O que é meu, eu assumo. Agora eu posso trabalhar sem trair a minha família e posso amar a minha família sem abandonar o meu destino profissional. Olha que coisa maravilhosa nós dizermos isso. Então é preciso, sabe, olhar para isso. É preciso dar esses lugares internos para nós sermos realmente felizes. O que nós podemos fazer agora, se vocês quiserem, assim com muito carinho, com muito amor? Nós podemos fazer um exercício sistêmico guiado, simples e profundo. Então vocês podem fazer aqui comigo, me acompanhar. E também, como esse vídeo vai ficar lá no YouTube, vocês podem pegar e podem acessar ele para fazer em outro momento. Como que nós vamos fazer isso? Vejam a postura que vocês podem ficar agora, assim bem tranquilos, e vamos fazer juntos esse exercício sistêmico para colocar a família no coração e o trabalho nas nossas mãos. Vamos ficar bem relaxados, bem tranquilos. Vamos ver a mãe no nosso ombro esquerdo e o pai atrás de nós no nosso ombro direito. E vamos dizer assim: mamãe e papai, vocês me deram a vida, eu tomo a vida como veio,
com o preço que custou a vocês. Eu sei que não foi fácil, que foi difícil para vocês, que foi sofrido. Tudo que vocês passaram, vocês eram jovens, também tinham sonhos, tinham as suas situações. E eu reconheço tudo isso. Então eu tomo a vida como ela veio, assim como ela é, com o preço que custou a vocês. Eu devolvo agora o que não é meu. Querida mamãe, querido papai, eu honro as dores de vocês, mas não preciso carregá-las no meu trabalho. O que é de vocês, eu deixo com vocês. O que é meu, eu assumo. Respire fundo. Nós não precisamos ter o mesmo destino dos nossos pais, nem fazer aquilo que é do agrado deles. Nós temos que fazer aquilo que nós queremos. Também não precisamos fazer algo pelo nosso sistema. Devemos fazer e temos que fazer aquilo que é o nosso destino, só o nosso destino, dentro das nossas possibilidades e forças e aquilo que nos faz bem. Se também estamos fazendo algo porque precisamos, temos que parar, respirar e tentar compreender isso. Porque eu prefiro, preciso e permito isso? Como pode ser mais leve? Tudo pode ser mais leve. Agora vamos colocar a família no nosso coração. Minha família, vocês têm um lugar no meu coração. Eu pertenço a vocês. Não importa o que eu faça e o que eu deixo de fazer. E vocês pertencem a mim. Não importa o que eu faça e o que eu deixo de fazer, e nem o que vocês façam e deixam de fazer. Nós pertencemos um ao outro, uns aos outros. Sinta o peso agora sair dos seus ombros. Agora vamos colocar a mão para frente. Pode ser assim, se você quiser pôr a mão estendida à sua frente, ou somente com os olhos da mente fazer isso. Olhe para frente, imagine o seu trabalho e diante de você. Pense no trabalho diante de você. Aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer ser contribuição para o mundo. E diga: trabalho, eu te vejo. Você é apenas trabalho. Não é minha mãe, não é meu pai e não é meu parceiro. Você é leve, você é especial, mas você não é a minha vida. Respire. Agora vamos separar os campos. Família é amor, trabalho é função. Cada coisa no seu lugar. Vamos deixar cada coisa no seu lugar dentro de nós, no nosso coração. Família é amor, trabalho é função. Cada coisa no seu lugar. Diga isso. Se existe culpa em você, diga, ainda com os olhos fechados: eu posso trabalhar sem abandonar a minha família. Eu posso amar a minha família sem abandonar o meu destino profissional. Respire. Agora,
para finalizarmos a nossa meditação, o nosso exercício sistêmico, diga mentalmente ou também verbalmente, se você quiser. Pode ser do seu jeito mesmo. Agora eu sigo para a vida, com a força que vem de trás, com a força que vem do meu pai, da minha mãe e dos meus ancestrais, e com o destino que está à frente. Respire fundo, abre os olhos, se sinta bem, se sinta viva, com muita energia. Esse exercício que nós acabamos de fazer, se vocês fizerem assim com muito amor, muita gratidão, muito carinho, vocês vão ver que a culpa vai diminuir, isso vai organizar a energia de vocês, vai separar o emocional e o profissional, vai trazer mais leveza, vai melhorar o fluxo do dinheiro e vai fortalecer muito o teu masculino e o masculino do teu companheiro também. Então é assim maravilhoso. Muita coisa para dizer para vocês, mas para não ficar muito cansativo, já estamos aqui há 43 minutos. Vamos seguir amanhã às 15 horas, estarei aqui. Se vocês tiverem sugestão de tema para eu falar, para eu abordar sistemicamente, coloque aqui nos comentários, será uma honra fazer isso, para juntos nós crescermos. E também convido vocês para compartilhar, para mandar esse vídeo para uma amiga, para o parceiro, parceira, alguém que precisa ver esse conteúdo, que vai se beneficiar com esse conteúdo. Estou também às 9 horas da manhã no Instagram, uma live bem curtinha de apenas 15 minutos, também dando dicas de equilíbrio sistêmico. E me sigam aqui no Instagram e vamos juntos para transformarmos a nossa vida. Também temos uma imersão de equilíbrio sistêmico agora 9 de fevereiro e tem o link ali na bio. E se vocês entrarem ali no link, vocês vão encontrar um formulário para eu conhecer melhor vocês e fazer cada vez mais conteúdos de valor. E no final um presente muito especial, é um áudio em MP3 e também um vídeo de uma constelação familiar sistêmica para a liberação da culpa. É maravilhoso esse exercício, muito profundo, tem uma explicação primeiro, depois tem o exercício, para fazer várias vezes, durante vários momentos, ou de noite, quando vocês forem dormir, colocar e deixar tocando. Tem uma frequência de fundo maravilhosa que também ajuda na cura. E faço para vocês verem que maravilhoso que é isso. Porque assim nós vamos reprogramando o nosso cérebro e nós vamos trazendo para a nossa vida aquilo que nós queremos realmente e deixando tudo aquilo que é ruim para trás. Vamos deixando tudo, além de ir para trás, no seu devido lugar, que é o que importa. Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, esse vídeo vai ficar lá no YouTube. Abraço, beijo.